Já está gravando? Tá. Então vamos novamente. Boa tarde a todos e a todas. Hoje, na tarde de hoje, estamos com o professor Sebastião, né, que está nos brindando com a presença dele nessa tarde. Ele vai falar um pouquinho dos trabalhos realizados com a juventude. A professora Vânia, daqui a pouco mais, já está chegando para participar também desse momento de troca, de partilha de conhecimento, né, construído, e que todos se sintam à vontade para ir interagindo com o professor Sebastião, para que a gente tenha um momento bem legal. Então, passo para ti, Sebastião, uma boa fala para você. Muito obrigado também pelo convite, pela confiança desse grupo que é tão querido e que produz tanta coisa legal, né? Então, boa tarde para todo mundo. Sou Sebastião Everton, tenho vários apelidos, Sebastião, Tião, falo aqui de Minas Gerais, sou doutor em educação, tenho estudado aí processos, né, de ações coletivas, movimentos sociais e educação. Tem sido a interlocução que eu tenho realizado. Então, no mestrado eu estudei trajetórias de participação social e no doutorado eu trabalhei com identidades políticas, né, ações coletivas e identidades políticas. Então, antes de eu iniciar aqui a reflexão, nós somos relativamente poucos, né? Eu queria talvez perguntar, assim, quem são vocês, da onde vocês vêm, talvez uma fala breve, né? Ou se quiser também colocar no chat, pode ser. Só para a gente saber também quem está por aqui, né? Fazer uma acolhida aí a cada um e cada uma e agradecer por estarmos juntos nessa tarde. Bom, eu vou começar falando, porque eu vou ter que sair um pouquinho daqui a pouco mais, porque eu vou fazer uma atividade com os meus alunos na escola. Tem uma festinha para eles às 5 horas. Meu nome é Ellen, eu sou acadêmica do curso de Pedagogia EAD da FURG. Então, eu estudo aqui no Polo de Santo Antônio da Patrulha, no Rio Grande do Sul, vinculada à FURG de Rio Grande. E, nesse momento, eu estou atuando numa escola justamente através do PIBID. Então, essa atividade que eu vou fazer hoje é por conta do PIBID, com a minha turminha do 5º ano, meus queridinhos, como eu chamo eles. E vai ser um evento de transição, por assim dizer, que eles estão encerrando o 5º ano, vão para o 6º ano que vem. A gente vai fazer uma festinha com fraternização, eles nem estão sabendo, é surpresa, a desculpa é um jogo de futebol com a outra turma do 5º ano. Então, eles vão chegar e vai ser festa surpresa. Então, eu tenho que correr depois para organizar tudo para eles. E é isso, eu também sou formada em Direito, atuo como advogada já fazem quase 9 anos. E fico vivendo nesses dois mundos, por enquanto. Bom, eu vou seguir a apresentação aqui, porque eu acho que o pessoal está um pouquinho envergonhado de abrir a câmera ou de abrir o áudio. Meu nome é Luiz Paulo, eu sou professor da educação básica aqui na cidade do Rio Grande, né, no extremo sul. Também atuo como coordenador pedagógico em uma escola também aqui da cidade. Estou há 8 anos na docência, né, sou licenciado em História, fiz meu mestrado em Educação, fui orientando da professora Vânia, né, terminei o doutorado recentemente e iniciei os estudos de pós-doutorado também com a professora Vânia, aqui na Universidade Federal do Rio Grande, a FURG. Sinto-se à vontade para falar, daí vamos seguindo, né? Acho que o mais diferente, que está aqui é eu, sou do curso de enfermagem, está fazendo parte, e faço parte do grupo da cidade, sou o organizador do curso, quem está responsável, e me chamo Gustavo também. O pessoal aparece o Luiz Paulo ali, mas meu nome é Gustavo. É que a gente precisava de um meio institucional, né, Gustavo, para poder fazer as gravações, então... Bom, eu sou a Roselaine, eu sou do curso de Pedagogia do Polo de Esteio, pela FURG, e é a minha primeira graduação.
Oi, boa tarde. Eu sou Juliana, eu sou professora da educação básica. Eu dou aula para as crianças ali do 1º ao 5º ano. E aí é minha área de... Sou arquiteta também, né? Mas eu atuo, né, só como professora. E aí a minha área de pesquisa, todos os meus temas assim de pesquisa de mestrado, doutorado, vão no sentido de pensar a cidade e pensar os espaços com as crianças. Então, por isso que eu estou aqui, estudando com vocês. Algumas pessoas informaram aqui no chat, né? Denise, que é estudante de esteio, é educadora infantil e há 29 anos nas escolas municipais de Canoas. Nicole, que também faz pedagogia no Polo de Esteio, mas é de Porto Alegre. Eden, que é estudante de artes visuais, licenciatura Campos Carreiros. Ano que vem já se forma. Que bom. Tem mais alguém que gostaria de? Acho que fomos todos, então, né? Qualquer coisa podem interromper ou mandar aqui no chat. Eu preparei uma apresentação que eu acho que ela ajuda muito a gente, assim, e que bom saber que tem muitos companheiros e companheiras aqui que já atuam, né, no campo de educação, inclusive pensando a questão dos espaços, né, que eu acho que é uma reflexão em que faremos hoje também. Então, vai ser muito legal aí contar com esse conhecimento de vocês. A tela está aparecendo para vocês? Sim. Eu não consigo ver vocês, então se vocês quiserem fazer uma intervenção, interromper, fiquem à vontade, tá? Para a gente poder... Se quiserem também botarem pelo chat alguma pergunta do professor, daí eu falo aqui em áudio. Perfeito, obrigado. Então, eu pensei um pouco assim, fazer um percurso onde a gente passa por pelo menos 5 movimentos, né? O primeiro movimento, a gente vai falar um pouco sobre essa concepção de infância, que eu imagino que todos vocês já venham trabalhando aí por causa das licenciaturas, a área de formação de cada uma. Depois a gente pensar essa relação dos sujeitos com a relação institucional, então esse processo de escolarização e também de institucionalização das infâncias no país. E depois a gente passa um pouco por essas dimensões socializadoras que atravessam, né, as juventudes e as infâncias contemporâneas. Então, o que tem atravessado essas socializações e também as instituições, no qual a gente tem tido aí tensões, desafios e oportunidades. E, né, chegando ali ao final, tentando, então, compreender qual que é o papel, então, das instituições diante dessas tensões que a gente observa. Se eu estiver falando rápido, vocês podem comentar, e aí podem intervir também a qualquer momento, e eu também, vez ou outra, vou convidar vocês, caso queiram fazer alguma intervenção, perguntar alguma coisa, vocês podem ficar bem à vontade, viu? Agora são 4h20. Nós vamos até que horas, Gustavo? Ou Luiz? É 1h30 que a gente foi disponibilizado assim de aula, então agora é 4. Até as 5h30. Professor, pode ficar no seu critério, tá? O mínimo que a gente estabeleceu foi de 45 a 50 minutos, Perfeito. tá? Não tem problema. Perfeito. Algumas pessoas parecem que vão sair também. Hoje é sexta-feira, né, gente? Sextou por aí também, então vou tentar ser breve também para não agarrar muito vocês. Bom, então o nosso objetivo aqui hoje é colaborar para essa reflexão sobre o desenvolvimento da infância e da juventude contemporânea na relação com as instituições e com os territórios. Já trouxe aqui um pouco alguns pontos que eu desejo desenvolver,
E aí eu queria iniciar trazendo um pouco de algumas reflexões sociais na infância, até porque essas referências, né, essas representações que a gente tem da infância ou da juventude, elas culminam no modo como a gente educa, o modo como a gente constitui uma política para ou de juventude, então, ou de educação, né? Então, essas representações, elas acabam atravessando a nossa própria organização do trabalho, né? Então, acho que é um primeiro ponto que eu queria trazer. E eu trouxe em forma de imagens, né? Entendendo assim, os slides estão passando? Experimenta passar de novo para ver. Trocar ele. Não passaram, não? Não, tá passando sim. Ah, estão? É que não está em tela cheia, Sebastião. Ele tá. Então, vamos ver aqui como é que eu coloco em tela cheia. Apresentação de slides, será? Deixa eu tentar aqui, ó. F5. Será que foi? Está em tela cheia? Não. Ainda não. Ainda não. Tem um segredo, gente? Alguém da tecnologia? Gustavo, sabe nos assessorar? Eu não sei qual é o que a gente coloca ali na hora de compartilhar, se é compartilhar uma tela ou se é uma janela. É um dos dois. Tá. Vamos tentar. Deixa eu tentar então, para ver se fica melhor. Uma janela ou a tela? Melhor a tela, é isso? Dá pra botar compartilhar uma janela. Já. Que daí acho que o professor consegue ficar até vendo essa pelo Meet. Eu acho que o da janela era o que tava. Então, posso tentar a tela inteira para ver? Aham. Então, vamos ver se vai dar certo. Ah, não, deu. Foi. Agora tá em tela inteira. Tá? Então tá bom. Então, eu trouxe aqui a forma de imagens que ajudam a gente a perceber, né, ao longo da história também, diversos elementos, né? Por mais que a concepção que a gente tenha hoje de infância, a concepção de criança, a concepção de jovem, né, ou mais novo, é muito distinta de outros tempos, mas ajudam a gente a perceber, né, qual que é o sentido da criança ao longo da história. E aí a gente vai perceber, né, por exemplo, nos escritos mais antigos, quando a gente volta lá na Grécia, a gente vai ver a criança ali, né, como aquela mais nova, o mais novo, que está em processo de formação, destinado a atuar ali na cidade, né? A gente pega os livros mais antigos, que a gente tem mais acesso, a Bíblia, por exemplo, né? A criança sempre ali com símbolo também, né, de bênção divina, de uma continuidade do povo, ou de uma ameaça também, né, porque na Bíblia também tem crianças que são uma grande ameaça. Então, são algumas representações. A tela está passando? Quando eu falo passando, está alterando a imagem? Sim, tá passando. Então tá bom. Obrigado. Bom, e aí, no contexto das religiões também, a gente vai ter rituais próprios, né? E até mitos, né? Alguns mitos, algumas construções que têm a ver com a crença. Então, vocês já devem ter ouvido falar, né? A criança, quando não é batizada, ela está... como é que é? Um termo popular, né? Que se usa aqui. Né? É necessário batizar, porque senão a pessoa não está abençoada. Enfim, cada religião vai ter ali seus ritos de passagem e sua maneira, né, de trabalhar com as infâncias e essas iniciações, né, as próprias mitologias, as próprias religiosidades. Então, são momentos que marcam aí as nossas culturas. E, em alguns casos, algumas etnias, a gente, inclusive, tem, né, processos que são até dolorosos no sentido humano da coisa, né? Em algumas etnias, por exemplo, quando a criança nasce com alguma deficiência ou, né, com alguma dificuldade motora, essa criança ela acaba sendo eliminada por acreditar, né, algumas cosmologias e crenças de acreditar que para aquele grupo ali, aquela criança não vai ser muito saudável, né? E é claro que para eles não tem um sentido
de crueldade, mas tem uma prática ritual voltada aí para manter essa coletividade. Bom, enfim, uma série de questões polêmicas que também atravessam as culturas, as formas de pensar as infâncias, né? A própria sexualidade das infâncias. Então, neste caso, por exemplo, das etnias e das diferentes culturas, a gente também vê, né, essa atribuição às crianças, elementos que são produzidos pelo mundo adulto. Ainda pensando nessa relação temporal, a dimensão da sexualidade é uma das que mais atravessa as infâncias, seja no sentido, né, da própria... o desenvolvimento da sexualidade, que ele se altera de tempos em tempos, e nos livros mais remotos a gente vai perceber que as crianças, né, em muitos casos, participavam das dimensões sexuais, dos atos sexuais, dos jogos dos adultos, de maneira indiscriminada, né? E a gente vai perceber também que a nossa cultura vai formulando identidades de gênero, né? O que a gente atribui também a uma criança que é do sexo masculino, do sexo feminino, né? Homem tem que usar azul, mulher tem que usar rosa, o menino tem que usar o carrinho, a menina tem que brincar de carrinho, a menina tem que brincar de boneca. Então, tudo isso vai constituindo a nossa infância, né? E há também uma questão cultural que atribui, por exemplo, as crianças como angelicais, dóceis, ingênuas, que também são imagens construídas socialmente, né? Quando a gente, como se diz, né, para quem é educador e educadora de crianças, vocês sabem melhor que eu, né, o quanto que as crianças também são egoístas muitas vezes, também manipulam através do choro, mesmo, né, desde pequeno, assim. Então, há também uma ideia de infância de forma angelical que ela é construída socialmente, né, sobre o modo como a gente atribui as crianças e adolescentes no nosso tempo, na nossa cultura. Uma outra dimensão interessante também da sexualidade é que a gente está dizendo, por exemplo, né, um ritual que sempre acontece, as festas de 15 anos. E a gente vai perdendo o sentido das coisas ao longo da cultura, né? A festa de 15 anos, por exemplo, ela significa a apresentação da mulher para a sociedade, né? E qual o momento que essa mulher é apresentável para a sociedade? No momento em que ela menstrua, né? Então, que ela se torna uma mocinha, né? Como o povo fala. Então, culturalmente, a gente tem muitos atravessamentos que passam por aí, que vão conformando, vão constituindo essa ideia de adolescência, essa ideia de criança que a gente tem. Mas antes de seguir, eu queria perguntar aqui, se está tudo tranquilo até aqui? Se alguém lembrou de alguma coisa, se ficou provocado ou provocada aí com alguma questão até agora? Alguém quer comentar alguma coisa? Acho que tá tudo tranquilo por enquanto. Ninguém tá tão tímido ainda, não quiser se manifestar. Perfeito. Tá bom, pode interromper a hora que vocês quiserem, viu? Bom, então essas representações, né, e a própria ideia de infância, elas também foram construídas historicamente, né? Tem um filme muito interessante que eu sugiro vocês de assistir, que se chama Invenção da Infância. É um documentário que está disponível no YouTube, e ele é muito forte, assim, porque nós temos uma história aqui no Brasil de muita mortalidade infantil. Nós temos políticas hoje, né, políticas que vão desde o pré-natal até, enfim, né, as políticas que vão tentar garantir a sobrevivência dessa criança. E se a gente voltar, né, nas gerações aí mais próximas nossas, as nossas avós, né, as pessoas talvez aí de algumas décadas atrás, muito recente, a gente vai perceber o quanto que era naturalizada a morte de crianças, né? A minha avó mesmo, se não me engano, ela teve 20 filhos,
19 filhos, e acho que só 11 sobreviveram. Né? Então, eu não sei se é o caso de alguém de vocês. Alguém tem algum caso assim na família, próximo, já ouviu falar? Sim, até a minha sogra, uma pessoa que comentava, né? Ela teve Roselaine tá dando interferência. teve 11 filhos. Tá dando para ouvir agora? Sim. Agora tá. E aí ela criou, na verdade, 7. Porque ela disse que, inclusive, tipo, né, as coisas não eram nem bem explicadas, as causas reais, as coisas, né? E como a gente também já viu pelas histórias, antigamente isso era muito mais comum ainda, né? Excelente, obrigado, Roselaine. Mais alguém, gente? Tem alguma história, lembra, conhece? Essas histórias, né, no Brasil, elas são muito dramáticas, porque elas chamam a gente a pensar né, o que a gente está chamando hoje de infância no nosso país. Então, por esse número enorme de pessoas que morriam, né, de crianças que morriam, muitas vezes sem nome, né? Então, a gente precisou repensar a nossa forma de trabalhar mesmo, né? De conviver, de pensar a dignidade humana. Então, essa é uma condição que ela é fundante da história das infâncias do nosso país, né? As crianças morriam aos montes. E aí, no campo assim, de uma literatura sobre as infâncias, que vocês também já devem ter estudado, Philippe Herrier mesmo é uma grande referência, né? Então ele vai tratar muito essa questão da família, de como que as crianças... como é que a gente veio constituindo essa história social da família e da criança, né? E aí, algumas passagens importantes, né, que até a Idade Média as crianças participavam de tudo, né? Elas eram tidas como um adulto pequeno. Daqui a pouco a gente vai ver algumas imagens também sobre isso. E a gente percebe, né, assim, que, principalmente com a ida das mulheres para as fábricas, com o processo industrial, né, a gente constitui também uma demanda que é com quem que essas crianças vão ficar, né? Qual que é o ambiente seguro que elas estarão? E a escola, então, passa a ser essa responsável pela educação que antes a família era, né? Aquela responsável por todo o processo educativo da criança, né? Até a fase adulta. Bom, uma outra questão também que divide, né? O que é ser adulto e ser criança no nosso país. Pode falar. Alguém levantou? Pode falar. Não. Sim. Ah, tá. Foi só o chat, talvez, né? Ou não? Então, um outro fator, né, relevante foi a criação da imprensa. Porque aí, essa ideia também de que as crianças precisavam aprender a ler e a escrever para também conseguir ler, né, acompanhar os jornais. Então, isso daí também foi um marcador importante para dizer, né, o que é infância, o que é a vida adulta no nosso país. Esse processo histórico, ele é permeado, né, de imagens, representações que a gente vê nos museus, algumas histórias contadas e outras apagadas, né? Mas quando a gente fala, né, nessa concepção da criança como um adulto pequeno, é porque até então não se tinha uma ideia de que a criança era sujeito, né? Sujeito que tem desejo, o jeito de pensar da criança é diferente, a sexualidade da criança é diferente. Então, essas imagens aqui, elas ajudam a gente a olhar um pouco para algumas coisas que, inclusive, hoje a gente repete, né? Por exemplo,
Vai ter um casamento, quando a criança entra vestida de adulto, todo mundo adora, né? É super bonitinho, a gente acha lindo e tal. Agora, quando você está na festinha da escolinha, por exemplo, e a criança vai vestida de funk, por exemplo, que é também uma reprodução do adulto, ou que vai maquiada demais, a gente já estranha, né? Então, poder ser um adulto pequeno não é qualquer sujeito que consegue adquirir essa constituição, né? E aí, pensando nessas representações, eu trouxe aqui alguns adultos pequenos, alguns registros históricos, só para a gente observar também, né? Que adulto pequeno é esse que a gente está falando, né? Quem teve a possibilidade de ser esse adulto pequeno ao longo da história. Então, tem aqui, né, algumas vestimentas mais da burguesia, outras mais da classe trabalhadora. E sabemos que antes da gente pensar, né, direitos humanos, antes da Segunda Guerra Mundial e também com o processo de industrialização, como a gente não tinha entendimento de que a criança era diferente, as crianças trabalhavam normalmente nas fábricas, principalmente limpando as chaminés, né? Então, as jornadas de trabalho eram exaustivas, então essa dimensão do trabalho ela era uma dimensão muito vivenciada, né, pelas crianças. Ainda hoje a gente tem uma representação muito forte que é assim, o mundo está assim porque as crianças não trabalham, porque quando eu era pequeno eu trabalhava, como se tivesse sido uma experiência boa e como se a gente tivesse essa necessidade de reproduzir, né? Então, e essa dimensão do trabalho, ela é relativizada de cultura para cultura, porque, por exemplo, a gente está falando aqui de um contexto industrializado, urbanizado, capitalista. Agora, se a gente pega, por exemplo, um recorte de crianças no contexto indígena, né, o trabalho, que a gente vai dizer, né, o trabalho infantil ali naquele contexto, ele tem outra conotação, né, ele tem outras dimensões. Então, são representações sociais também que estão aí. E essa ideia de que o trabalho dignifica o homem, né, que também é uma dimensão muito complexa, né, que vez ou outra está batendo na nossa porta. A ideia de reduzir a idade, tem que trabalhar cada vez mais cedo, tem que sair de casa cada vez mais cedo, pode responsabilizar, prender cada vez mais cedo. Então, o tempo todo a gente está atravessado por essa cultura. O que a gente está querendo dizer, então, com esse processo? Né? De que essa constituição da criança e do adolescente, ela é um processo, é uma construção social que está em movimento. Né? Então, eu até trouxe aqui alguns marcadores, inclusive marcadores legais para a gente pensar, porque nós já tivemos várias leis, né? A lei da vadiagem, por exemplo, né? Aonde era crime as pessoas estarem ociosas pelas ruas, principalmente negros e negras, crianças, então, eram presos, apreendidos, né? A gente tem uma legislação que o tempo todo ela priva a sociedade de uma desordem, vamos dizer assim. Então, nesse marco legal, né, para a gente pensar assim, desde que a gente pensa lá, criança como adulto pequeno, ou seja, a própria ideia de criança, e infância significa não pensante, aquele que não pensa, né? Então, compreendendo aí, por exemplo, algumas legislações que nós tivemos, a gente tem um salto até chegar hoje no que a gente está chamando de adolescências, de juventude, né, de infância. Então, um primeiro marcador que muito próximo de nós, né, da nossa história, é o Código de Menores, né, no qual a gente tem aí essa ideia que constitui até hoje também do menor. Então, não é a criança, é o menor. Essa Constituição, ela é muito desafiadora e estigmatizante. Por quê? Quem é o menor, né, na sociedade? Quem que é o menor? A gente está falando de crianças das classes populares, né, que são chamadas de menores. É até interessante, a comunicação ajuda a gente muito a perceber essas dualidades, esse jogo de palavras. Então, a gente tem, por exemplo, né,
Eu já vi reportagens que falam, por exemplo, assim, ó, adolescente é assaltado por menor. Então, assim, se é menor, né, quem que é esse menor? E esse adolescente? Então, muitas vezes a gente categoriza e usa essas palavras de forma favorável ou desfavorável a quem as classifica, né? Então, a gente tem um deslocamento social que vai atribuir, vai qualificar o que é esse menor. E aí, o Estatuto da Criança e do Adolescente, na década de 90, né, ele inaugura esse espaço importante para a gente pensar qual é a faixa etária da criança e do adolescente. O que a gente está chamando de menor? Né? Quais são os direitos? Quais são os deveres? O que a gente faz quando acontece alguma situação em que a criança ela, né, infringe, ela desafia a nossa legislação? Ou quando um adulto utiliza a criança como objeto, né? Ou quando os pais separam, com quem que essa criança fica? Então, o Estatuto da Criança e do Adolescente vai trabalhar uma série de determinantes para qualificar essa ideia de menor, né? Ainda na década de 90, e essa concepção da criança, a invenção da criança e do adolescente, ela é muito importante, porque é isso que vai inventar também a ideia de juventude no nosso país, né? Principalmente com o processo de escolarização, que é essa preparação das crianças para o mundo adulto, né? Então, é nessa organização, e ao entender que tem uma faixa etária que era importante preparar essas crianças para o mundo adulto, que surge também a escola, né? E o trabalho como esses elementos importantes aí para poder trazer autonomia para uma vida autônoma, né? Então, essa concepção do Estatuto da Criança e do Adolescente vai trazer essa ideia de criança e adolescente como sujeito de direitos. E aí, o que é ser sujeito de direitos? É porque, até então, não eram considerados pessoas com direitos. Em alguns casos, nem são considerados como pessoas, né? Então, a gente vive várias crianças que não têm a infância, que não vivem a infância, que já passa logo para a fase adulta, né? Já vive atribuições, tarefas como um adulto, né? Tem que cuidar da casa, tem que gerar renda para poder sustentar a família. Então, tudo isso foi muito importante para a gente chegar aqui na primeira década dos anos 2000, com o Estatuto da Juventude, né? Estatuto diz posição. Qual que é a posição da criança e do adolescente? Qual que é a posição do jovem? Porque até então a gente sabia, não, beleza, então criança tem que estudar, trabalhar, criança tem que estudar, brincar, né? Adulto é o centro, né, da nossa sociedade. E qual que é o lugar da juventude nisso, né? Qual que é o papel, quais são os direitos, quais são os deveres? É aí, então, que só agora, no início dos anos 2000, a gente passa a entender que a juventude é uma fase importante, que passa por muitos desdobramentos, que precisa ter direitos garantidos, né, que é um número muito grande da população, né? E a gente vai saltar ainda um pouco mais, porque a gente vai compreender nessa discussão toda da garantia de direitos que não existe só uma infância ou só uma juventude, que existe uma pluralidade, uma diversidade, com marcadores de gênero, então meninos, meninas, agora, né, até essa dimensão das identidades não binárias, você vai ter diferenças territoriais, então dimensões rurais, dimensões urbanas, você vai ter diferenças étnicas, então a juventude quilombola ela tem demandas e características muito diferentes da juventude indígena, ou ribeirinha, ou urbana. Então, a gente vai compreender que existe uma diversidade nessa constituição das juventudes e das infâncias do nosso país. Até aqui, gente, tudo bem? Como é que vocês estão por aí? Alguém quer fazer uma intervenção, uma fala? No chat não botaram nada, tá tudo tranquilo. Perfeito. Se quiserem comentar alguma coisa, interagir, fiquem à vontade, tá?
Bom, então, gente, como a gente vive numa sociedade desigual, quando a gente está falando dessas infâncias, a gente está dizendo também de infâncias roubadas, né? Tem, como nós trouxemos, né, e também as licenciaturas e as experiências de cada uma, o que a gente percebe é que nem todo mundo vive a infância como deveria, né? Uma infância protegida, uma infância brincante. Então, ser criança não significa ter infância. Não sei se isso é tranquilo para todo mundo. Podemos debater aqui, né? Assim como também não é toda infância que é segura, né? Que tem um ambiente seguro. Então, muitas vezes a gente fala, família é o lugar da proteção, ou escola é o lugar da proteção. Não é para todas as infâncias, né? Em muitas situações, seja na família, seja na escola, seja na creche, as crianças podem estar também desprotegidas, né? Então, a vigilância constante para que a gente observe, para que a gente compreenda que, apesar de ser um espaço que deveria produzir a proteção, não necessariamente produz essa proteção. Bom, até agora eu trouxe o primeiro elemento, que é para a gente pensar essas representações da infância. Tudo tranquilo até aqui? Imagino que sim, né? Tudo tranquilo, Sebastião. Beleza. Estão botando que tá tudo tranquilo aqui no chat. Então tá. Nós então vamos passar agora para um segundo ponto, porque então, nós pensamos ali nessa representação de infância que a gente tem, que é atravessada por culturas, por dimensões étnicas, por questões de classe, por questões raciais. Então agora a gente vai tentar discutir um pouco esse processo de institucionalização, né? E aí quando a gente fala em institucionalização é porque a gente então vai ter um processo em que antes a família era responsável pela criança, a família é uma instituição social, mas para além disso nós temos outras instituições sociais, né? E como é que é esse processo então de institucionalização? E aí entra, por exemplo, os processos de escolarização, os mecanismos de garantia e defesa de direitos dessas crianças e adolescentes. Então, a gente vai entrar um pouco nessa dimensão agora. E para isso, eu trouxe também imagens que eu acho que ajudam a gente a pensar, né, nessa crise que a gente está vivendo. Qual crise? Como foi o nosso processo de educação no nosso país? Né? Se a gente pensar desde o primeiro momento até agora, como que a gente veio construindo os nossos processos de educação. E aí a gente vai compreender que a gente ainda bebe muito do que lá no início da nossa história a gente construiu, né? Essas imagens mesmo, elas ajudam a gente a perceber, né? Que educação é essa que a gente produz, né? Então, vamos entender, né? Por exemplo, quando a gente tem a invasão do Brasil, né? Porque já existiam muitas vidas aqui, a gente tem um processo extremamente doloroso, né? Em que precisava de construir, né? Uma ideia de civilização. A própria ideia de civilização ela é problematizadora, porque o que é o contrário de civilização? Selvageria, né? Então, selvagens, os que não pensam, né? E a gente vai ver o quanto nós somos perversos, seja com a população negra, a gente já chegou a medir o crânio e dizer que determinados tamanhos é porque pensava mais ou menos, né? A gente chegou a dizer que os indígenas eram animais, né, que precisavam ser humanizados. Então, toda essa produção histórica que nós tivemos, a gente produziu uma educação altamente punitiva e corretiva. E foi uma educação produzida a partir da dor e do medo, né? Nós vamos ver mais imagens que eu trouxe aqui.
a própria educação, né, como mecanismo do Estado, a educação ela teve instrumentos próprios, né, a palmatória, as escolas, os educadores, eles eram autorizados a bater nas crianças. Né? Por quê? Fazia parte do nosso processo, a nossa ideia de educação passava por aí. Né? Então, nós temos um processo de educação extremamente doloroso, né? Extremamente violento. E a gente está vivendo uma crise que é assim, tá, precisamos de disciplina, a gente precisa de controle, mas como que a gente vai fazer sem bater? Como é que a gente vai fazer sem torturar? Né? Então, essa é a grande crise que a gente está vivendo. Né? E isso, é claro, né, trouxe para a gente esse modo de relacionar, principalmente com as infâncias, que é um modo muito de silenciamento. Né? Muitas experiências, principalmente as experiências da periferia, dos jovens pobres, que são a maioria no nosso país, que é essa ideia disciplinar mesmo. Não, você não tem que questionar nada, não. Cala a boca, isso daqui é conversa de adulto. Criança não tem que se meter nesse tipo de conversa. Então, a gente teve todo um processo, né, de silenciamento de muitas identidades ao longo da nossa história. E ainda, em termos de imagem, né, quando a gente vai pensar, né, quais as representações de escola que a gente tem? Primeiro que a maioria das escolas eram produzidas por religiosos e religiosas, né, e um ensino altamente voltado para a disciplinação, para a disciplina, né, dos corpos. Né, e Michel Foucault ele foi muito feliz quando ele desenvolveu a teoria, né, dessa dimensão da disciplina dos corpos, vigiar e punir. Né? Então, como que o nosso processo de educação ele é marcado por isso? Essa ideia de que tem que ser todo mundo igual, de que todo mundo tem que fazer a mesma tarefa. Então, tudo isso marca muito, né? Essa ideia de educação que a gente veio construindo ao longo da história. Até aqui tudo bem? Alguém lembrou de alguma coisa? Quer comentar alguma coisa? Vou abrir um pouquinho aqui para escutar vocês até aqui. Se alguém quiser comentar alguma coisa. Não, eu lembrei quando o professor estava falando ali daquela educação com violência, eu lembrei dos meus pais que falavam quando ia na escola, tinha a palmatória. E daí o aluno fazia alguma coisa, tinha que esticar a mão e a professora batia com a régua na mão. Essa daí eu me lembrei, eles falavam. Excelente, Gustavo. Muito bom, muito bom. Minha mãe também conta várias histórias, assim, né? Ela estudou só até a 4ª série, mas ela fala que eles ficavam ajoelhados no milho, né? Assim, muito tipo de humilhação, né? A gente vê ali, por exemplo, aquela ideia do burro, da cadeirinha do pensamento, que são experiências de constrangimento coletivo, né? Então, assim, você tem que saber. Você tem que saber a tabuada. Você tem que decorar a tabuada. Se você não souber, você vai ser constrangido publicamente. Ou então você vai ter que sentir uma dor, né? Para você entender que aquilo dali é importante. Então, muitos falam, né? Nossa, a educação que a gente tinha antes era boa e tudo. Ela era boa em certa medida, né? Em outra, ela era muito complicada, né? Meio Mas, violento, vamos dizer um pouco por isso. justamente. Mais alguém quer comentar alguma coisa? Fica à vontade. Tranquilo. Seguimos por aqui. Quando quiser intervir, pode intervir, viu? Cadê? Coloca mesmo. Esqueci. Aqui. Pode tentar ainda. Então, o que eu fiz? Deixa eu ver se tá aí. Acho que tá no slide errado. Deixa eu ver. Parou o compartilhamento? Parou, né? Peraí que eu vou ter que colocar de novo. Desculpe. Às vezes, se o professor também quiser mandar pro e-mail ali, eu abro aquele girinho. Você quer? Talvez. Deixa eu ver. Apesar de que eu acho que aqui tá tranquilo. É porque não tava abrindo aqui aquela hora. Desculpa, viu, Gustavo? Felicidade.
Bom, uma outra dimensão que a gente vai entrar agora, para a gente pensar, é relacionado ainda a essa dimensão da institucionalidade, mas para a gente pensar na Constituição das creches, que eu acho que também, eu não sei se as licenciaturas de vocês passam por aí, mas eu acho que tem um muito importante que atravessam a gente também para pensar, né, nessa institucionalidade da educação. Então, as creches, né, gente, vocês sabem que elas são resultado de tensionamentos políticos, né, tensionamentos públicos, principalmente de mães, mulheres. Aqui no nosso país, a gente teve um movimento muito forte, foi o movimento Procreche, muito importante, né, que garantiu e tem garantido educação para as crianças, né, entendendo que as mulheres precisam trabalhar, né, e que não tem com quem deixar as crianças. Só que essa educação das crianças, ao longo dos anos, e a própria criação das creches no nosso país, também foram bem problemáticas, porque elas surgiram como instituições muito assistencialistas. Então, assistencialista é diferente do assistencial, né, da dimensão assistencial que hoje a gente trabalha. Então, elas eram instituições, muitas vezes, sem uma proposta pedagógica, porque elas eram desenvolvidas por igrejas ou organizações beneficentes. Então, o mais importante era ter criança ali, não precisava de ter uma organização do que desenvolver com aquela criança, né? Também uma dificuldade de ter pessoas qualificadas, né? Até o início dos anos 2000, a maioria das creches não tinham pessoas formadas, seja em pedagogia. Antes a gente tinha um curso que era normal superior, que também passava por essa dimensão. Então, a maioria das creches não passavam por nenhum critério desse. Não era critério e não tinha uma expectativa e nem era cobrado, né, que nas creches tivessem pessoas formadas para atuarem com as crianças. Isso é muito recente, né? A nossa legislação tem mudado, inclusive ainda hoje, os educadores de criança, eles recebem muito menos do que os educadores da educação básica, né? Dos ensinos fundamental e médio. E a gente tem também, então, além de não haver essa exigência de formação dos educadores, a gente tinha também uma visão muito higienista, né? Porque a maioria das crianças que estavam ali, ou elas eram órfãs, né? Ou seja, os pais e as mães deixaram ali, né? Hoje a gente até diz, né, de que são crianças institucionalizadas ou crianças que estão em processo de adoção, né? Mas essa institucionalidade das crianças, ela era muito problemática. E ela sempre cai numa tensão, assim, que é relacionada à responsabilidade da educação. Muitas vezes, a gente tinha um caráter, né, tem um caráter na educação que ele é muito problemático, que é assim, a escola vai fazer o que os pais não fazem, né? Então, os meninos chegam sujos, chegam mal cuidados, então uma certa, inclusive, criminalização dessas infâncias pobres, né? Como se o pai e a mãe não tivessem condições de cuidar, né? De que tivesse que ir para adoção, e a gente também não tendo muita clareza do que é essa dificuldade, né, desses pais que muitas vezes não tem água canalizada em casa, não tem saneamento básico, não tem comida, né? Então, um conflito acerca desses hábitos das crianças pobres, né? Essas crianças são mal educadas, nós precisamos educá-las. Isso a gente vive ainda em todo o nosso processo de educação, né? E também vai dizer muito dessa relação que a gente tem hoje no processo educativo, né, com as crianças e adolescentes. Então, retomando aqui, né, nós passamos, então, por duas unidades. No primeiro momento, a gente falou dessa representação social das infâncias, que são atravessadas por cultura, por uma condição
de muita vulnerabilidade no nosso país. Depois a gente vai falar dessa institucionalização, principalmente entendendo que há um conflito entre as instituições, os sujeitos sociais, principalmente para o processo educativo, muitas vezes punitivo, um processo de educação pela dor, pelo medo, e dessa educação da infância, que também é atravessada por esse lugar, que criminaliza a criança pobre, né? Que é a criança que o pai não cuida, é a criança que não tem jeito, é a criança que é mal educada, né? A criança que é suja, que não comporta bem, né? Então, essa educação é uma educação que está no nosso pano de fundo. E aí, agora então, a gente avança para a gente poder discutir, então, qual que é a relação dessas infâncias que a gente está dizendo do nosso país, que são infâncias desiguais, né? Então, não é toda criança que consegue viver essa infância, na relação com a cidade, né? Que então é o tema central da nossa discussão hoje. E aí, para isso, eu trouxe aqui 2 imagens que eu queria que vocês comentassem um pouco sobre elas, se alguém quiser, né? De repente, umas 2 pessoas, se quiser comentar, vai ser bem legal. Da gente entender, assim, olhando para essas 2 imagens, né, que infâncias cabem nessas fotos e por quê, né? Por que vocês talvez trariam isso para nossa reflexão? Vou abrir um pouquinho para vocês falarem. Olhando para essas 2 imagens, quais infâncias cabem nessas fotos? Podem chutar também, viu, gente? Não precisa ter medo, não. O que vem à mente de vocês também? Pode falar, Denise. Oi, boa tarde. Eu acho que fica evidente, assim, já de cara, que são 2 realidades sociais bem diferentes, né? Uma bem periférica, a princípio, e na outra, aqui, um órgão de poder aquisitivo maior, né? Mas acredito que a criança em si não vai fazer muita distinção dentro desse espaço. A criança vai utilizar o espaço da mesma forma, ela vai correr, vai subir, vai testar os limites, vai explorar esse ambiente, né? Pensando na criança, né? Claro que daí, como adulto, a gente pensa e vê as diferenças das realidades, né? Mas pensando na criança, principalmente a criança menor, pequena, eu acredito que ela vai chegar no espaço e vai se divertir da mesma forma, assim. Não vai pensar, claro que tem a estética, entra, né? A questão estética, mas para uma criança eu acho que não faz tanta diferença. Não sei, pode ser que eu esteja enganada, né? É isso. Entendi, claro. Uhum. Ô, Juliana, você que é arquiteta, o que você acha desse espaço? Que você acha que interfere, não interfere? Isso que a Denise falou, por exemplo. Não sei se ela está por aí ainda. Voltei. Eu acho que o principal ali também fica a questão do contato com a natureza, né? Isso é bem evidente. E que realmente, né, tem muita diferença nesses espaços, assim. Eu vejo, assim, vilas aqui perto de casa, assim, que realmente o espaço é o brinquedo ali e quando muito é isso. E agora, na volta de um condomínio, alguma coisa assim, tem todo um pensar, toda uma estrutura e o contato com a natureza para a criança faz muita diferença. Isso sim, uma grande diferença. Sim. Excelente, obrigado. Deixa eu só confirmar que esse meu áudio tá. Então, bom, então a gente passa agora a discutir um pouco mais, né, essa relação das crianças com os espaços. E a Juliana, né, quem é pedagoga aí também, quem tem criança, enfim, né, fiquem à vontade para vocês também
dialogarem a partir da realidade de vocês, né? Olhando para essas imagens, eu acho que a gente, visualmente, é isso, né? O impacto, porque são lugares diferentes, são mais arborizados, a questão da natureza, mas para além disso, né, os elementos, por exemplo, né, as interferências locais. Essa praça, por exemplo, né, é um pouco mais suja, os brinquedos ali um pouco mais improvisados, muitos bares próximos, né, uma interferência local. Já na outra imagem, né, isso, mais arborizado, os brinquedos um pouco mais elaborados, um espaço ali para corrida, para encontro, né? Então, a pergunta é, quais infâncias cabem nessas fotos? Pensando nisso, né, a gente está dizendo do significado dos espaços e as suas contradições. O nosso espaço, né, e a forma como a gente produz, como a gente se relaciona com ele, ele é cheio de contradições, né? Essas imagens mesmo que estão aqui, a gente está vendo duas imagens. Uma é um espelhamento, né, de um grande prédio, mas que ali no espelhamento tem ali, né, provavelmente uma favela, uma viela, e embaixo aquele fenômeno dos rolezinhos, né, que foi um fenômeno que vivemos aí nos últimos anos, um fenômeno tipicamente juvenil, né, em que a gente está dizendo um pouco de quais são os sentidos e significados dos espaços, né? Quais são essas tensões que estão presentes, como é que a gente determina esses espaços, quem pode acessá-los, quem não pode, né? Então, em várias pesquisas, a gente percebe, né, quando a gente vai falar, por exemplo, de espaço público, o quanto que determinados sujeitos não se sentem pertencentes a alguns lugares da cidade, né? Não circulam, nunca foram, ou até os espaços são produzidos para ninguém acessar, né? Tem lugares na cidade que são assim, né? São segregados, são lugares que ninguém consegue acessar, né? Então, pensar nos espaços é a gente pensar nessas contradições. E aí, pensando nisso, né, o território, ele é muito importante para a gente, porque ele é o lugar da segurança, né? O lugar que a gente conhece, o lugar que a gente tem de promoção, né, da nossa vida, de promoção da vida comunitária. Então, ele é uma rede de relações, né, onde as identidades elas estão ali presentes. Então, inclusive, a gente costuma dizer que existem territórios simbólicos, né, que está para além do físico. Então, essa ideia, por exemplo, assim, determinado lugar eu não vou, determinada rua eu não vou passar, porque eu já briguei lá. Então, são territórios que a gente tem na nossa mente como territórios que dão medo, ou que dão prazer, ou territórios que a gente acredita que precisam né, de um melhor cuidado, ou as pessoas que estão ali não são legais. Então, existem diversas dimensões que a gente constitui aí nessa relação com os territórios. São relações sociais, né? Então, os territórios, eles são lugares de luta, mas eles também são, né, são lugares de constituir identidade, subjetividade. E aí, nesse sentido, né, a gente tem vivido vários fenômenos aqui em Belo Horizonte mesmo, a gente vive, vocês devem viver aí, de várias ideias de um desenvolvimento do território, mas que apaga a memória coletiva. Então, por exemplo, nós tivemos aqui a construção de uma grande avenida né, que liga o centro da cidade ao aeroporto, em que, para fazer o alargamento das ruas, muitas casas precisaram ser desapropriadas, muitos espaços, né, tradicionais, como cinemas antigos, supermercados tradicionais, coisas que faziam parte da memória e da vivência pessoal das pessoas, que foram apagadas, né, apagadas por uma ideia de desenvolvimento deste território. Então, muitas vezes, esse desenvolvimento da cidade, ele apaga essas memórias, né, essas histórias que estão aqui presentes. Então, aqui a gente tem algumas imagens, né, a barragem lá de Mariana, aqui uma favela, né, que tem ali as crianças num momento de tempo livre, e essa avenida que eu falei para vocês, né, que é a avenida que foi construída aqui e que promoveu esse apagamento aí de várias histórias aqui em Belo Horizonte.
Bom, por que nós estamos falando isso? Porque o acesso à cidade ele é desigual. O que a gente está querendo dizer, então? Que a gente vive com várias heranças, né, frutos de uma urbanização, de uma organização da cidade, que ela é excludente. E aí, as infâncias também vivem de forma diferente cada pedaço da cidade. E esse pedaço da cidade, o que a gente vai chamar de território, onde a gente tem relações sociais, eles têm valores sociais muito diferentes. Então, por exemplo, a gente quer alugar uma casa, quer comprar uma casa, ou a gente fala que a gente mora em algum lugar, falar isso, né, dependendo do lugar que a gente está, tem uma atribuição de valor. Então, por exemplo, se eu estou no centro ou se eu estou na periferia, um é mais bem valorizado que o outro. Se um é mais arborizado, o outro é menos arborizado, se um tem calçamento, se não tem, também há uma classificação, uma relação de poder. É muito interessante que mesmo na periferia, né, eu acompanhava um grupo, e aí todo mundo, né, periferia, assim, uma região de extrema vulnerabilidade, mas ainda assim tinha relações de poder. Então, assim, tinha os meninos que eram do predinho e tinha os meninos que eram do brejo. O brejo era uma região atrás dos prédios, né, que tinha um lagozinho e tal. Então tinha uma relação de poder naqueles que moravam no prédio e aqueles que estavam morando lá atrás. Então, para a gente pensar, né, que as nossas infâncias, elas acessam de forma desigual a rua, né, elas têm forma desigual de acessar a cidade, de ter possibilidade de lazer. Tem cidades que você vai ter um parque municipal, você vai ter um zoológico, você vai ter, enfim, áreas verdes. Tem lugares que você não vai ter nada, você vai ter igreja, né? Então, o espaço de lazer, de encontro daquelas crianças é na igreja, por exemplo, né? Então, as nossas infâncias convivem de forma diferente com esses pedaços da cidade. E aí, pensando nessa cidade, né, a criança, nessa ideia de educação que a gente tem vivido, a gente tem problematizado muito, né? Muitas vezes, assim, várias pessoas falam, tem que tirar a criança da rua, que tem a ver com essa dimensão da institucionalidade que a gente falou agora. Só que a gente está vivendo um momento que ele é inverso. A criança está tão institucionalizada que ela não tem tempo de conviver com a família, de conviver no território, de ter tempo livre na rua, de poder brincar. Então, claro, tem outros atravessamentos globais, né? Mas a criança deixou de ser um sujeito da rua. E isso é muito problemático. Problemático no sentido do tempo de lazer, do tempo livre, né? Então, além disso, né, a gente sabe que cada vez mais os espaços para as crianças brincar, eles são menores ou eles estão, enfim, né? Talvez eles até aparecem de uma forma interessante. Numa pizzaria tem um pedacinho de lugar lá para as crianças brincar. Lá na igreja tem um lugar lá do lado de fora que dá para as crianças brincar. Então, cada vez mais reduzido no espaço urbano os lugares para as crianças brincarem. Até aqui, gente, tudo bem? Alguém quer comentar alguma coisa? Professor Sebastião, pedindo para cuidar um pouco do microfone, que ele está batendo e está dando uma interferência. Aí fica um pouco de ruído na fala. Perfeito. Vou colocar ele aqui para ver se melhora. Qualquer coisa você pode me falar, tá? Uhum. Obrigado. Então, o que a gente percebe, né, numa dimensão assim, principalmente das crianças pobres, que são a maioria do nosso país, negras, é de que essas crianças, elas cada vez mais, elas estão expostas à violência, seja a violência estrutural, né, e aí a violência estrutural, ela está presente quando a gente percebe que uma praça, com o mesmo dinheiro público, ela é mais estruturada, e uma outra, ela é deixada de lado, né, assim, é o mesmo recurso público, mas há regiões que são mais bem cuidadas e há regiões menos cuidadas, né? Menos tempo de brincadeira. Então, assim, a educação infantil, ela é primordialmente brincante, né? Todas as recomendações de BNCC,
passam por aí. A criança vai aprender brincando, né? Inclusive, há uma dificuldade muito grande de educar as crianças de uma forma que não seja tão escolarizada, porque a criança chega lá com 2, 3 anos de idade, o pai já quer que o menino saia de lá, né, sabendo ler e escrever. Então, o lugar da infância é o lugar de brincar, né? Então, cada vez menos as crianças também têm tido esse tempo de brincar. Trajetos mais perigosos, porque acabam, né, até para ir para a creche, aí tem que passar pelo beco tal, pelo lugar tal, pelo campinho, então ficam mais sujeitas e expostas a diversas violências e acabam tendo menos acesso também, né, a esses lugares, aos equipamentos de lazer. Esse é um relatório da Unicef que atribui isso. Então, gente, como a gente viu, né, historicamente, essa dimensão dos espaços públicos, eles são politicamente construídos. E há uma dimensão estrutural dessa organização social que a gente tem, dos territórios, dos sujeitos, da própria circulação, né? A gente tem horários de ônibus, por exemplo, que ninguém consegue ir a determinados lugares, ainda que queira, né? Aí as pessoas falam, mas dá para pegar um aplicativo. Dependendo da onde, do lugar, nem aplicativo vai, né? Então, existe de fato uma dimensão estrutural dessa organização do espaço. E aí, este corpo, né, das crianças negras, das crianças das periferias, ele também é muito lido do campo do estereótipo. Como a gente falou lá nas creches, que é a criança que chega catarrenta, violenta, suja. No caso das juventudes, quando chegam na escola, são hipersexualizados, são perigosos, é o aluno da favela, é o aluno difícil, é o aluno que tem a família desestruturada. Então, a gente atribui uma série de qualificadores, mas que a gente está dizendo dos mesmos sujeitos, né? Que são esses sujeitos que fazem parte de uma determinada cultura, de uma determinada localidade. E como, né, nós falamos, assim, essa dimensão dos lugares, por elas serem identitárias, né, a gente sabe que, a depender também da cor das pessoas, e aí é interessante esse gráficozinho aqui do colorismo, ele é muito interessante para dizer para a gente um pouco disso. Quanto mais preta, né, em termos de cor, mais dificuldade, mais preconceito, mais violência as pessoas aqui no nosso país vivem, né? Então não dá para a gente reduzir essa dimensão racial no nosso país, porque ela é fundante, ela é estrutural, ela é reproduzida no nosso processo de educação, no nosso processo de institucionalização e no nosso processo de relação, seja com as crianças e com essas infâncias. Isso é tão grave e tão perverso que muitas vezes as pessoas têm que mentir o seu lugar de moradia para conseguir um trabalho, por exemplo, né? Então, isso é uma questão muito séria, que a Regina Novaes, uma estudiosa brasileira, antropóloga muito boa, né, socióloga, ela vai trazer que a discriminação por endereço é um dos principais marcadores da identidade dos jovens contemporâneos. Muitas vezes eles têm que negar mesmo de onde eles são, quem eles são, o jeito deles de falar, o jeito deles de comer, de vestir, porque há uma cultura hegemônica que diz que tudo aquilo que eles são, eles não devem ser, né? Então tem que negar essa identidade muitas vezes. Então, gente, já caminhando um pouco aqui para finalizar, que aí eu abro para a gente poder conversar, acessar a cidade amplia direitos, né? É um meio para efetivar direitos básicos fundamentais para a juventude, né? E parcela considerável da juventude brasileira vive em espaços precários, onde a circulação dos jovens é marcada por segregação. E aí, como nós falamos, né, essa restrição à cidade ela é muito própria, né, porque ela tem a ver com as nossas desigualdades de classe social, de raça, de etnia. Hoje mesmo, né, ontem, a gente teve um caso aqui de um grupo venezuelano que está aqui na cidade ao lado,
um grupo de indígenas venezuelanos que conseguiu um lote aqui do estado, na minha cidade, né, para poder construir uma aldeia indígena aqui. E aí, o prefeito foi o primeiro a dizer, não queremos vocês aqui. E a população inteira, assim, em peso, né, quando a gente vê lá na reportagem, uma série de falas extremamente xenofóbicas, racistas, dizendo, não queremos vocês aqui, não queremos vocês aqui, né? Então, assim, um processo extremamente segregador, né? Quem acessa, quem não acessa a cidade, né? Estou trazendo um elemento para dizer o quanto que isso é vivo, né? O quanto que isso está nos nossos territórios e muitas vezes passam despercebidos. Ao acessar a cidade, os jovens, as crianças, os adolescentes, eles se formam com os sujeitos sociais, porque viver as experiências no território, conhecer outras formas de organização do espaço, sentir outras maneiras, acessar serviços, acessar outros equipamentos, faz parte, né? Amplia o repertório e ajuda para esse exercício da cidadania. Então, acessar a cidade constitui também as pessoas como sujeitos. Bom, e aí, pensando nisso, né, assim, tentando concluir um pouco essa relação das infâncias com os territórios, uma coisa importante é isso, né? Não existe a infância, mas infâncias plurais, que são também determinadas por classe, por raça e por território. E os nossos territórios também formam, né, quem somos. Eu coloquei também porque, assim, é muito... no campo da sociologia, a gente acredita, né, que o espaço ele é determinante, ele colabora, mas ele não determina o sujeito, né? O sujeito pode estar, por exemplo, pode conviver num espaço extremamente conturbado, violento, né, com a ausência total de recursos de vida, de precarização da vida, e ainda assim ele pode ressignificar aquela trajetória, né, e pode vivenciar uma outra experiência num espaço, né, constituindo um espaço, uma família que não seja violenta, né, constituindo uma contracultura no sentido de construir uma lógica diferente daquela que viveu. Então, os nossos territórios, eles não determinam quem somos, né? Mas, é claro, eles são muito importantes na constituição das nossas identidades. Então, essa cidade, ela educa, ela protege, ela também limita, ela assusta, mas ela também inspira, né? E aí, pensando, né, qual que é o papel, então, das instituições, da cidade, nesse momento de formação das crianças, das juventudes, que práticas que a gente tem visto surgir, né? Então, o que a gente tem visto cada vez mais essas gerações têm se constituído de uma maneira diferente das gerações anteriores. Então, pela primeira vez a gente tem as mídias, a gente tem, né, as redes sociais, a internet como interlocutora, que criam, produzem outros valores. A gente tem uma redefinição da própria ideia de família, que também é um campo aí vasto, né? Então, assim, as instituições que hoje a gente tem, família, trabalho, escola, né, que são as instituições socializadoras clássicas, elas estão em transformação. Isso, claro, afeta o nosso modo de organização, afeta o nosso modo de educação, mas muita coisa boa também, de reconhecer, né, que essas funções educativas da família, da escola, da igreja, ainda que estejam em transformação, são muito importantes ainda para as novas gerações. Então, pensando nisso, né, nesse acesso universal que a gente fala, das pessoas à escola, mas que é um acesso também desigual, né, que escola deveria ser para todo mundo, mas não é, a gente vê então que nós temos um papel de colaborar, né, para a gente compreender essas formas de conviver, de construir essas pedagogias, né? A gente costuma usar aqui no Observatório da Juventude, a gente trabalha muito com a ideia de pedagogia das juventudes. Ou seja, quem atua com jovens hoje precisa compreender quem é esse sujeito, e precisa saber trabalhar com esses sujeitos. E da mesma forma, né, a gente aprende
com essa resistência social, né? Quer dizer, as creches surgiram do movimento pró-creche, de mães e mulheres das periferias que não tinham com quem deixar os filhos, e questionaram o Estado e construíram e estão aí constituindo a nossa educação infantil. Então, essa resistência, né, que surge das periferias, das quebradas, elas são inspiradoras, né, porque elas ajudam a gente a construir um novo, né? E aí, pensando nisso, né, pensando nessa ideia de que os nossos territórios também nos educam, tem um texto que eu escrevi que chama A Quebrada Educa a Gente. E aí parte muito dessa ideia de que na periferia o jovem também aprende, né, com a rua, com o grupo, com a cultura, aprende até mesmo com a violência, né? Mas também produz a solidariedade. Então, essa quebrada, né, que a gente costuma dizer, quebrada uma figura de linguagem para dizer, né, é o lugar onde eu vivo, o lugar onde eu participo, o lugar onde eu vou, é um lugar que me ensina também, né, que traz experiência de vida, que tem potência, que tem dureza, mas que é um lugar também de resistência, né? Então, fechando um pouco, né, para abrir aqui para saber se vocês querem comentar alguma coisa, acredito muito nessa ideia do Paulo Freire, que ele traz para a gente, que é do inédito viável, né, de que a vida nada mais é do que uma sequência de inéditos que se viabilizam diante de nós o tempo todo. Paulo Freire ele nos inspira porque ele é muito sensível, sensato, de uma experiência vivida popular, engajada, né, em que ele questiona essa ideia de que eu vivo assim, nossa sociedade assim, não vai mudar mesmo, né? Quer dizer, existe um condicionamento social que ele pode ser alterado, né? A história ela está sendo feita e refeita a cada momento, né? E eu acredito muito nisso, nesse nosso processo educativo, né? Então, acho que seria isso um pouco, entendendo que, então, né, os caminhos que a gente fez, passando ali pela representação das infâncias, essa condição da infância no nosso país, o nosso processo de institucionalização, dessa educação muito mediada e construída a partir da dor, do medo, do controle da disciplina, as relações das infâncias com a cidade, pensando que esse acesso à cidade ele é desigual, o acesso ao lazer é desigual, e aí a gente entra, então, no tempo presente, né? Qual que é o papel, então, da escola, qual que é o papel da cidade para ajudar a gente nesse desenvolvimento das crianças neste tempo, né? Então, abro aí, né, se alguém quiser trazer alguma coisa e estamos abertos aqui para poder dialogar. Antes de todo mundo começar, antes de a Vânia ali, eu só ia pedir que o professor explicasse a tarefa que foi solicitado pela Denise aqui, que explicasse a tarefa que ficou no AVA disponível. Que ela não chegou a entender muito bem o que tem que fazer. Eu não sei qual tarefa que ela está dizendo. Perdão. Seria do Moodle, será? Se for, eu acho que a gente ainda não sugeriu lá. Sugerimos? É do plano de ensino, é isso? Eu vou abrir ali o que está escrito ali no AVA ali que eu encontrei. Está escrito assim: produção de síntese crítica, projeto de intervenção, articulando cidade, escola, infâncias e juventudes. Tá. É por causa do plano de ensino, né? Então, Atividade proposta, produção de um projeto de intervenção. Daí está dizendo, produção de síntese, crítica, projeto de intervenção, articulando cidade, escola, infâncias e juventudes. Entendi. Na verdade, Denise, já tem muito tempo que eu construí esse plano, mas assim, não seria nada muito complexo, não. A ideia era de fazer uma síntese mesmo, sabe? A partir desse debate mesmo que a gente fez aqui, então seria uma laudazinha, alguma coisa assim, bem simples, né? Não sei como é que tem sido aí com os demais professores, mas se for, acredito que seja isso, tá? Se não for qualquer coisa, eu peço orientação aqui para o grupo e dou um retorno depois para vocês.
Tinha mais alguém que queria comentar alguma coisa? Pode ficar à vontade. Oi, Everton. Oi, Sebastião, querido. Desculpa o atraso. Eu saí do médico correndo, assim. Achei que fosse 5 horas. Eu me confundi um pouquinho ali no horário. Olha só, bom demais, tá? Minha câmera demora um pouco para abrir, mas vai abrir, tá? Vai abrir lentamente. Ó, já abriu. Muito bom te ver, ainda que seja tudo por esse quadradinho aqui, né? A gente sempre se vê por aqui, a gente não se teve ainda, não pôde se encontrar pessoalmente, mas é muito bom te ver, te ouvir, bom demais. Eu não pude te apresentar aqui no início, né? Certamente hoje que o Luiz fez isso, que o Sebastião é uma inspiração para nós, que nós estamos construindo um observatório da juventude extremo sul, ali na FURG, né? Nós temos, inclusive, este curso faz parte desse observatório, nós temos um fanzine também que faz parte desse observatório, tá? Entre outras atividades, inclusive de ensino, com uma atividade que a gente chama já há 3 anos, que é Juventudes Escutatórias, voltadas para escutar as juventudes, né? Como você destacou aqui, tem uma pluralidade, porque o território da cidade, ele não é ofertado, ocupado, enfim, organizado de forma justa para todos. Isso é muito visível naquela imagem primeiro que você colocou ali. Parece que um local, digamos assim, de poder aquisitivo menor não precisa árvore, não precisa um espaço com verdes. E a gente tem visto, inclusive, muitas escolas substituírem gramas por gramados artificiais. Eu não sei se no público pode, mas no privado eu passo muito por escolas, inclusive de primeira infância, com esses espaços profundamente artificiais e com plástico, né? Você ter hoje, assim, abraçar uma árvore parece que é perigoso, né? Está no plástico, no meio, enfim, de bactérias e micropartículas de plástico por todo lado, parece que não é, que não é. Então, assim, eu acho que tem concepções que foram se tornando parte dessa organização capitalista do espaço e que querem apresentar, aspas, né, como algo natural, e não é. Eu já falei aqui antes, em outros momentos, que eu ando na cidade. Claro que é um perímetro, né, Everton, X, tá? Eu não estou espraiada por toda a cidade, embora eu conheça bastante a cidade de Pelotas, que é onde eu moro, tá? E observo, tu falou, apagamento de memórias, tá? Quer dizer, a memória é o elo que me vincula a outras gerações, o que me permite me sentir parte de algo, tá? Seja de um parque, daquela árvore da minha infância, eu lembro que parecia enorme, né? E não, foi eu vi como adulta que não era, que a gente subia com dificuldade, e vinha o ninho de passarinho, etc. e tal. Quer dizer, essas memórias que constituíram infâncias, né, que constituem ainda parte das infâncias brasileiras, elas são muito importantes. E esse apagamento de memória, eu acredito que não seja só, não é uma exclusividade de BH, né, ou de uma cidade grande. Eu vejo isso em Pelotas, eu vejo Rio Grande, né, e inclusive as construtoras são as mesmas, são as mesmas, derrubando, né, derrubando bosques, tá, inteiros, tipo, dane-se, em plena COP, inclusive, em plena COP, como a gente está vendo agora. Então, me preocupa um pouco, e eu acho que a dimensão educação e cultura talvez tivesse que estar mais linkada neste momento, porque essa dimensão território, uma escola desvinculada do território, eu acho que ela é completamente hoje, ela não tem muito sentido, quando você não consegue entrar nos territórios das crianças e dos jovens, digamos assim, tá? Tanto que eu observo nas investigações que a gente faz em estágio, tá? Que aquelas escolas que têm um maior vínculo com a comunidade, que estão mais, digamos, imersas no território onde elas estão situadas, elas têm, digamos assim, projetos qualificados, uma relação social com familiares e responsáveis das crianças mais qualificada, etc, etc. Menos problema, digamos assim, de indisciplina, porque eu acho que também tem que se problematizar o que é indisciplina, né? O que a gente está chamando de indisciplina. E não é nosso papel na escola, eu acho que
tornar mais difícil ainda a situação de crianças que muitas vezes só tem a instituição escola pública para lhe proteger, né? Então, eu não sei se você pode falar, ou até o pessoal que está aqui, que também é de escolas, acho que seria interessante a gente dividir um pouco essas percepções sobre esses espaços, né? Porque nós somos predominantemente urbano, né? Como que é isso, como que se dá essa relação da escola com esse urbano, e realmente esses apagamentos de memórias que estão, acho que, empobrecendo a experiência de crianças e jovens na cidade. Essa é a minha percepção como adulta, né? Mas que vê como muito importante a escuta de crianças e jovens e se pensar em melhorar a qualidade da organização da cidade, inclusive com a existência de espaços públicos que congreguem diferenças, diversidades, porque isso a gente não tem, tá? Então, você fica cada um na sua bolha, tá? Seja lá na vila, seja lá no condomínio, classe média, ou seja, entende? Eu acho que a era dos condomínios adentrou os espaços públicos, ela meio que colonizou o espaço público. Essa, para mim, é uma preocupação, assim, que eu estou dividindo com vocês e também gostaria de ouvir, assim, um pouco vocês sobre isso, né? Obrigado, Vânia. De repente, se alguém quiser trazer mais alguma coisa, aí depois eu faço uma fala no final, pode ser? Porque aí a gente aproveita também um pouquinho, né? Quem tiver aqui. Se alguém quiser comentar, gente. Não? Ô, Vânia, enquanto você estava falando, eu lembrei de uma experiência, né? Assim, pessoal. Eu estava dando aula numa escola e aí os meninos conversando, né, durante o recreio, porque entrou aquela coisa da proibição de celular, né? E é muito interessante, porque quando a gente vai conversar com eles, aí no início, não, aí eu perguntei assim, mas vocês acham que tem tido alguma interferência mesmo? Na hora do recreio, vocês têm conseguido se comunicar? Como é que tá isso? Aí eles começaram a falar. E aí eles começaram a falar, não, eu sou mais tímido, então eu prefiro ficar no celular. Aí outro, não, realmente isso está interferindo, porque ninguém fica brincando, ninguém conversa. Depois que parou o stream de celular, agora está todo mundo brincando na hora do recreio. E aí teve uma outra que falou assim, nossa, esses meninos que ficam com o celular na mão é tão retardado, são tão bestas. Assim, né, o jeito coloquial dele de falar, né, tipo assim, que a criança que só fica no celular, ela é boba, né, enquanto a outra criança que brinca, que machuca, que ela é mais esperta, ela desenvolve outras habilidades, né, e eu fazendo a minha leitura ali, diante do caos que foi a discussão do celular. Mas foi muito interessante, assim, porque eu fiquei pensando um pouco nisso, né, como é que os espaços, eles, de fato, eles são pensados para não convivência. Na escola a gente vive muito isso. Então, assim, os pátios, por exemplo, eles são feitos para não ter lugar para sentar. Porque se tiver, os meninos não voltam para a sala. E aí é uma pobreza, né? Assim, porque você perde uma aula que poderia ser tão atrativa, legal, ali do lado de fora, né? Embaixo da árvore. Perde, né? Porque, infelizmente, a nossa ideia de um lugar bonito, organizado, passa pelo cimento, passa, né, por essas experiências que hoje têm sido questionáveis, né? Uma outra coisa também que eu fiquei lembrando aqui, vai iniciar agora o período de chuva, e nós estamos com um prefeito bem populista aqui, bem TikTok, sabe? E aí ele saiu colocando asfalto em todas as ruas. Só que assim, aquele asfalto panfletário, porque não tem escoamento de água, são ruas históricas, ruas que, né, assim, eram de pedras, então, para a população é um trem muito legal. Nossa, que legal, chegou a modernidade. Mas a própria população já tem percebido, com as últimas chuvas, que isso foi um desastre, porque a água desce, ela não tem para onde escorrer, e a parte de baixo está alagando toda, né? E a maioria dos bairros aqui tem muitos morros,
Então tem um trem que é esse saber da experiência, né? Que é assim, na medida em que a gente também passa por algumas experiências, a gente compreende que aquilo não vale a pena, né? Então, no início aqui, uma das educadoras até falou, né? Talvez se a criança estiver ali, ela não vai conseguir determinar, né? Se aquela praça ela é mais equipada, menos equipada. Nós adultos é que talvez faremos essa distinção. Mas nós sabemos, né, que existe uma divisão territorial e que essa precariedade, né, assim, não fomentar a leitura para crianças, não fomentar a ida nesses espaços, faz com que, né, seja um adulto que tenha menos sensibilidade para ir ao museu, tenha menos sensibilidade de fazer uma leitura de um livro, né? Porque são experiências que a gente teve negada e a gente sabe o quanto que é difícil, né? Então, não sei se me veio à cabeça na hora que você ficou falando, sabe? Mas, de fato, é isso, né? Empobrece, você falou uma coisa muito legal, empobrece a experiência das crianças e os jovens na cidade. De fato, né? Assim, em BH até tem acontecido umas coisas legais, por exemplo, carnaval. Só tinha carnaval de adulto. Agora tem um carnaval de criança, uma rua, assim, que promove um carnaval só com crianças, né? E eu acho que a gente tem que ter esse esforço mesmo, né? De pensar que a cidade é de todo mundo, né? E então, os grandes centros urbanos mesmos, eles são concretos, né? Assim, acaba, né? Toda a dimensão da natureza, né? Dessa incorporação da natureza, ela é toda artificializada, né? Fica à vontade aí, quem quiser falar. Oi, Eden. boa tarde. Oi. Então, eu estava pensando nessa questão dos locais, né, e das artes visuais. É muito interessante pensar isso, até a questão da pracinha, né, que o professor trouxe, por exemplo, que não tem cor, né, geralmente é no ferro ali, que a tinta já saiu e tal, e é um ambiente muito cinza, assim, da percepção das cores, né, e aí eu não sei, eu acho que eu fico pensando nessa questão de sensibilizar a criança, porque quando a gente chega em sala de aula tentando treinar essa leitura, essa percepção visual, a gente tem deles, assim, uma resposta, né, em escola pública, no caso, tipo, isso aí é uma bobagem, como assim? Eles não têm essa percepção dos detalhes e das cores, e que como isso influencia até o nosso humor, né? Então acaba junto com essa questão da violência. Tipo, assim, professora, que bobagem, cor. E eles não entendem quanto isso afeta, na verdade, eles mesmos, a autoestima deles e tal, a percepção sobre o mundo, sobre, não sei, coisas coloridas, coisas vibrantes, né? É uma resposta muito desensibilizada, eu acho, assim. Que o próprio ambiente fez isso com eles, né? No caso. Acaba contribuindo, né? E também, mil e umas questões, né? A criança já preocupada com tantas outras coisas vai prestar atenção na bobagem das cores que a professora tá falando, né? Mas, nossa, é tão complexo, assim. O ambiente afeta muito. Eu queria completar isso que a Eden falou, que eu observo muito isso também, né? Que é, se você não se importa, você não tem essa sensibilidade para apreciar ou para interagir com uma árvore, por exemplo, você não vai se importar que ela seja cortada. Então, eu vejo qualquer espaço, assim, que você consiga interagir, seja lá com a textura, você que é da arte, né, textura, as cores, sabe, o balanço das folhas, enfim, a gente chamar atenção para detalhes, porque tem uma coisa que é, o óbvio não existe, tá? E às vezes a gente acha que falar uma coisa que está dado, e não está dado. Por isso que parte das pessoas, eu vejo aqui na minha rua, a única casa que manteve a árvore foi a minha. É a minha casa, que luta há muitos anos para ter árvore na frente. O ano passado caiu durante um temporal, eu fiquei em luto, né? Porque era uma árvore que eu lutei para manter, enfim, tá? Então, as pessoas cortam árvores com muita facilidade. Eu vejo que falta sensibilização e, às vezes, até temem árvores. Tipo assim, vai cair, tu não tem medo que ela caia num temporal, porque a gente agora está numa região, né, Everton, que é sujeita até a tornados, você viu agora no Paraná, e não foi, assim, uma exceção, né, a gente tem aqui o professor Marcelo Dutra, que é ecologista,
ele tinha feito uma palestra pouco antes ali em Joinville, alertando para tornados doravante na nossa região. Ah, bom, mas isso é, enfim, só um parênteses. Então, assim, se você temer uma árvore, você, sabe? E enquanto isso, as ruas cada vez mais cheias de carro, eu temo os carros, porque eu já estou ficando com uma certa dificuldade, em alguns momentos, para atravessar algumas vias, tal os movimentos. E a total, também, um pouco o pessoal mecânico, essa coisa que você falou, né, Ellen? A insensibilidade, ela também é uma construção. Você vai construindo, você não vê o outro. Não é que você queira passar por cima, você não vê, entendeu? Ou aquele cachorrinho na esquina, que você pode ficar, sei lá, 20 segundos paradinho ali um pouquinho, ou desacelerar, para dar tempo de um corpo, que é muito frágil. Um corpo não pode concorrer com a massa de um carro, né? Então, acho que são coisas que aparentemente podem parecer pequenas, mas que no todo elas acabam produzindo mentalidades, modos de ser, de estar com o espaço e com as outras pessoas, que é tudo interligado, né? Então, acho que você falou uma coisa importante, né? Da existência da cor, olha só, né? Olha só o céu que está aqui hoje em Pelotas, por exemplo, uma primavera sensacional, tu entende? Não é igual aquele céu cinza do inverno, então não estou do mesmo jeito. Então, como isso também nos afeta, aí eu acho que uma grande parte da importância também da arte, né? Chamar atenção para esses fenômenos que são estéticos e éticos. As coisas não são dissociadas. Excelente, excelente. E é muito importante, né, a gente perceber que, apesar de viver com uma precariedade material, social, a gente é capaz de produzir essas tensões, né, das próprias crianças, dos adolescentes compreenderem que existem diferenças, que existem diferentes formas de viver, né, porque talvez aquilo que elas estão vivendo, elas acham que é daquele jeito, que todo lugar vai ser assim, que o outro vai estar aberto mesmo, vai passar na porta dela, de que o melhor é cortar as árvores mesmo, é botar o cimento, né? Até que compreenda que existe uma outra forma, né, de perceber a vida. E isso, né, como vocês trouxeram, não está dado, é um processo construído, né, desenvolvido, e de uma outra lógica, né, que passa a compreender a vida em sua plenitude, né? Legal, muito bom. Mais alguém, gente, quer comentar alguma coisa para a gente fechar? Não sei como é que estamos aí também. Olha só, o que é bom, né, Everton, é ver juventudes como você, né, nesse processo. É isso que me deixa muito animada, porque eu observo em sala de aula esses fenômenos, né, eu já observo, assim, os resistentes, né, nós temos uma resistência, a nossa profissão, professor é resistência, e aqueles que eu estou junto, né, na formação de professores, nos formando em tempo inteiro, todo mundo junto, eu observo também ainda paixão e esse envolvimento, assim, né, saber que a gente não está apartado de nada. Cada vez é preciso que nós, professores, pensemos, assim, né, que nós somos esse todo, e essa enorme responsabilidade que a gente tem com essas infâncias e juventudes, mais de 70% está na escola pública, né, essa enorme responsabilidade que a gente tem com essas crianças, neste tempo de pensamentos liberais, excluidores, medonhos, né, temos muito ainda por fazer, né, Sebastião? Eu fico muito feliz de tu estares aqui com a gente, da gente estar sempre meio que perto e longe, mas estamos juntinhos nessas nossas formas de trabalhar. Ano que vem, teremos 10 anos da Recidade, então, quem sabe a gente consegue fazer uma parceria bacana, né, para a gente se encontrar e afinar, acelerar um pouco o que nós temos feito, porque o Brasil tem conhecimento e capital humano, digamos assim, né? O que falta ainda é uma política pública, né, que leve tudo isso em consideração. Né? Mas a gente tem, eu acho que você é um pouco o retrato disso, eu fico muito feliz de estares aqui. Super obrigada. Muito generosa. Obrigado vocês, né, pela acolhida. Que bom essa interlocução aqui, ó, Minas e Rio Grande do Sul, né? Gratidão demais, estamos juntos e precisando, estamos conectados aqui. Sim, bom demais dar conta, né? Tipo... Uai.
Um grande beijo, pessoal. Muito obrigada. Obrigada, Sebastião. Obrigado vocês, viu, Gustavo? Obrigado pelo apoio aí, na logística. Obrigado pela presença do professor no curso. Disponibilidade está aí. Beijo.